No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a parte mais difícil de um processo seletivo, a entrevista. Principalmente quando tu tá em outro país, quando tu tá no Canadá. Então vem comigo. Meu nome é Nicole e esse é o segundo vídeo da série Como Conseguir um Emprego no Canadá. No primeiro vídeo a gente falou sobre teu currículo, sobre teu perfil no LinkedIn, sites para tu aplicar para vagas de emprego, e eu também disponibilizo uma template de currículo 100% gratuita para vocês usarem. Então se vocês não assistiram esse vídeo ainda, o link tá na descrição e também tá aqui, vocês podem assistir depois desse vídeo. Antes de qualquer coisa, eu quero falar para vocês que entrevista de emprego muda de empresa para empresa e de tipo de empresa que tu tá entrevistando. Então essas dicas são com base na minha experiência e nas coisas que eu ouço das pessoas, na experiência do Yuri, e uma coisa mais geral. Eu não tô entrando em especificidades para uma área em específico, ou para uma startup, ou para uma corporação, uma multinacional. Eu tô só dando dicas gerais e que vão te ajudar a arrasar em qualquer entrevista que tu tiver. Mas a tua experiência vai variar de empresa para empresa, de recrutador para recrutador. Se tu tá entrevistando para um small business, ou para uma multinacional, uma corporação, ou se tu tá entrevistando para uma startup. Então mantenha isso na tua cabeça durante esse vídeo. Eu separei esse vídeo em mais ou menos 3 partes. Antes da tua entrevista, durante a tua entrevista e depois da tua entrevista. O depois é bem curto, mas é eficaz, então assiste todas essas partes para tu conseguir arrasar na tua entrevista. E a minha primeira dica é: tenha confiança e saiba se vender pro teu empregador. E eu não tô falando de nada ilegal, eu tô falando que tu precisa saber vender a tua capacidade, você como um profissional para aquela pessoa que tá querendo te contratar, pro entrevistador, pro recrutador ou pra empresa. Tu precisa vir com a confiança de que tu vai conseguir aquele emprego, de que tu é capaz de performar aquele emprego, de arrasar nesse emprego. Eu já falei arrasar nesse vídeo umas 60 vezes. E a segunda dica complementa a primeira muito bem. Uma entrevista é uma troca. Tu tem algo a oferecer pro empregador e o empregador tem algo a oferecer pra ti. É uma via de mão dupla. Tu não tá implorando e tu não tá pedindo esmola pro empregador. Às vezes a gente realmente tá numa situação que a gente precisa de um emprego e aí tu faz um esforcinho a mais. Mas aquela pessoa precisa de ti tanto quanto tu precisa dela. Ela precisa de alguém que desempenhe aquela posição com sucesso e com eficácia. Então não sell yourself short. Tu precisa vir com confiança, com aquele fogo nos olhos, sangue nos olhos, não é fogo nos olhos, sangue nos olhos, pra tu conseguir convencer aquela pessoa a te contratar, porque tu tem algo a oferecer pra ela. E assim, pra tu ter a confiança, tu precisa estar preparado. Então por isso que a gente vai passar por várias coisas pra tu chegar se sentindo confiante, de que tu entende aquilo que tu tá falando. E uma das coisas que eu quero que tu pesquise antes de ir pra tua entrevista é sobre a empresa, entenda direitinho o que a vaga requer de ti, o que aquela posição explica e pede da pessoa que consiga a vaga, e tu dá uma pesquisada no entrevistador. Se tu sabe o nome do recrutador, adiciona ele no LinkedIn, manda uma mensagem, faz ali um meio de campo pra tu já chegar preparado pra convencer aquela pessoa de que tu fez a tua pesquisa antes. E mais importante que qualquer coisa nessa dica é que tu pesquisa sobre a empresa, que tu entenda o que a empresa faz, como tu se encaixa lá dentro, o que aquela vaga, como aquela vaga se encaixa na empresa, qual é o departamento que tu vai estar trabalhando, quais pessoas que estão naquela empresa. É bem importante que tu faça essa pesquisa pra tu sentir que tem algo ali que vale a pena pra ti. E assim, se a pessoa tá te entrevistando, ela já sabe que tu é qualificada pro emprego. Se a pessoa leu o teu currículo, tá? Entre vários outros currículos, e te escolheu pra fazer uma entrevista, agora durante Covid, né, a gente não pode fazer pessoalmente, é raro ter entrevistas pessoalmente, mas se ela tá te entrevistando é porque ela já viu o teu currículo e acredita que tu é um match para aquela vaga. Agora o que ela vai estar procurando de ti é que tu venda a tua personalidade para ela, que tu convença ela de que tu seria um match com a empresa, com a cultura da empresa, com o time e com as coisas que eles estão procurando com relação a quase que experiência, como tu lida com o ambiente de trabalho. Então tu precisa vender a tua personalidade, tu precisa não só sentir que aquela empresa é uma boa empresa pra ti, que aquela oportunidade é uma boa oportunidade pra ti, mas eles também precisam sentir essa segurança. Por isso que a gente usa, né, deu match. Tu precisa sacar, tá, eu acho que aqui eu ia me encontrar, eu ia me sentir bem. Porque ninguém quer trabalhar numa empresa em que tu não vai gostar, que tu não vai gostar da cultura, das pessoas que tu tá trabalhando. Então,
isso em mente e tenha em mente que eles estão avaliando a tua personalidade mais do que qualquer coisa quando eles estão fazendo a entrevista. A gente pode combinar que uma entrevista é uma parte muito assustadora da vida adulta, né? É uma coisa que deixa todo mundo nervoso. Só que, além disso, tu tá em outro país, com outra língua, e provavelmente é a tua primeira vez, ou sei lá, tu tá no início, é a primeira vez que tu vai fazer uma entrevista pra uma vaga mais séria, sei lá mas é assustador. Então é importante que tu pratique com teus amigos, com alguém que tu conhece, com um colega de trabalho do teu outro emprego, com o teu partner, ou que tu use um dos sites, que eu vou deixar linkado na descrição, que fazem esse serviço pra ti, pra tu poder praticar com uma pessoa que fale inglês, pra tu ter um pouco mais de noção de como é que tu se apresentaria em inglês, como que tu, né, se portaria durante um momento em que tu tá tentando convencer alguém a te contratar. Tu precisa ter essa confiança de poder falar em inglês. Outra dica bacana é tu entrar em contato com pessoas que tu tem conexões no teu LinkedIn e perguntar se elas estariam interessadas em fazer uma mock interview contigo, e daí, sai pra tomar um café quando não for período de Covid, ou faz uma conferência ali no Zoom ou no Google Meet e conversem, batam um papo, meio que uma mock interview. Além dos sites, ainda tô fazendo uma intervenção aqui, né? Além dos sites de entrevistas mesmo, que a gente vai botar, que a gente usou até pelo college, né? A Centennial nos deu acesso, porque ele é pago. Mas, então tu pode checar o teu college, às vezes na maioria das vezes eles vão ter, porque isso é um dos principais measures que eles usam, né? De quantas pessoas foram empregadas após o curso. Então provavelmente eles vão ter algum perk, algum curso assim pra te disponibilizar. Até tem cadeira de carreiras, né, amor? Isso, né? Nos colleges. Isso, e daí nessas cadeiras tu pode ter essa oportunidade. Mas o que eu vim falar, na verdade, era que tu pode pegar aqueles iTalk, esses aplicativos... Até o Duolingo, eu acho, faz isso agora. Não, tô falando aqueles aplicativos que tu contrata um professor de inglês nativo por tipo $2, $5, aqueles... Agora o único que eu me lembro é o iTalk, mas tem vários... A gente vai deixar listado. Daí tu pode, porque eu sei que neles tu pode contratar eles, e até pode ser canadenses, tem vários canadenses lá, e tu pode pedir, eu quero melhorar, praticar a minha entrevista, e daí tu vai lá e tu fica 1, 2, 3 horas lá. Aqui. Só a última coisa é... Como eu tenho esse problema maior com a língua do que a Nicole, antes das entrevistas eu tento ouvir bastante inglês. Ih, tu tá na parte errada. A gente tá falando de antes da entrevista, isso aqui. Não, mas antes, é a preparação. Preparo. Preparação. Tá. Porque eu não gosto de chegar na entrevista cru, sendo que eu não ouvi inglês ainda no dia, entendeu? Então tu ouvir umas 2, 3 horas, eu não gosto muito de música, mas vai depender de ti, mas tipo um podcast, alguma coisa assim, porque tu tem que começar a ouvir as palavras mais desafiadoras. Pra te entrar em contato com a língua. Ele saiu como ele entrou. E a minha próxima dica é: se prepare para responder as perguntas mais frequentes. Independente de qual tipo de empresa que tu tá indo, normalmente tem certas perguntas que essas pessoas vão te fazer. E eu vou tocar nas 4 que eu mais vejo as pessoas perguntando e vou te dar formas, né, métodos para tu conseguir responder elas de uma forma boa. E a primeira pergunta é batata. É certo que tu vai ouvir ela em algum formato em todas as entrevistas que tu fizer. Tell me about yourself. Nossa, a quantidade de vezes que eu já tive que responder essa pergunta é absurda. Alguém sempre vai te perguntar, independente da forma, eles podem usar outras palavras, mas eles sempre vão te perguntar pra tu falar um pouquinho da tua experiência, da tua história, de quem tu é. E aí, tem 2 formas que tu pode responder essa pergunta. Tu pode tomar controle da narrativa, da entrevista e contar coisas que tu quer que a pessoa pergunte sobre ti depois e meio que, né, se impor quase. Ou tu pode, né, ficar todo enrolado e não saber para que lado ir e não saber responder. Então, por isso, eu vou te dar um formato para tu responder essas perguntas. A primeira coisa que tu precisa definir quando tu tá respondendo uma Tell me about yourself é: essa pessoa quer ouvir de ti por um bom tempo ou ela tá perguntando só porque ela precisa perguntar? E pra saber isso, tu pode primeiro avaliar como ela te pergunta, se ela só joga essa pergunta, ou uma coisa que eu costumo fazer é perguntar: tem muita coisa pra cobrir. Tu quer que eu fale só sobre os últimos anos, né, os anos mais recentes da minha experiência, ou tu quer que eu vá mais a fundo? E daí a pessoa vai responder: pode ser, né, só um pouquinho, só preciso entender um pouquinho da tua experiência, por que tu entrou na tua área, nananã. E às vezes ela vai até te dar perguntas-chave, que é o que ela tá buscando que tu responda com aquela pergunta, e aí facilita na hora de tu responder.
Mas, via de regra, é interessante que tu fale em torno de entre 2 e 5 minutos. Não fica falando por muito tempo, porque senão é um monólogo muito longo. Eu sou uma pessoa que adora falar, então às vezes eu me escapo ali um pouco, então eu tenho que me controlar para ficar abaixo de 5 minutos. Tenta manter essa regrinha aí de 2 a 5 minutos que tu vai estar tranquilo. E como eu tava falando, essa é uma oportunidade para tu tomar controle da narrativa. Tu logo de início da entrevista, porque normalmente essa é uma das primeiras coisas que eles te perguntam, tu tem uma coisa ruim e uma coisa boa. Tu tem a oportunidade de tomar controle da narrativa, de te mostrar preparado. E ao mesmo tempo, no início, é quando tu tá mais nervoso, tu vai ter que passar um bom tempo falando, tu vai ter ali um monólogo, que é só tu falando sobre a tua experiência. Então é importante que tu te prepare. O que eu recomendo é que tu fale sobre coisas chaves da tua vida, acontecimentos chave, eu vou dar mais exemplos sobre isso mais tarde, e que tu tente botar alguma coisa pessoal sobre ti naquele momento, porque como eu já disse antes, eles estão avaliando não só as tuas qualificações e o quão bem tu encaixaria na empresa, mas também um pouquinho da tua personalidade para ver se vale a pena te enfiar no meio do time ali, né, te contratar. Então, por exemplo, uma coisa que eu costumo mencionar é o Yuri. Como nós viemos pro Canadá juntos, nós temos um relacionamento muito forte, é o meu fiancé, eu meio que toco no Yuri durante a minha Tell Me About Yourself algumas vezes pra eles verem que é uma coisa importante pra mim. Se tu tem filhos, tu pode mencionar isso. Se tu gosta muito de dança, tu pode falar sobre isso. Se tu gosta de maquiagem, tu pode falar sobre isso. Se tu é uma pessoa que ama carros, tu pode falar sobre isso. Então tem várias oportunidades ali que tu pode tocar em coisas mais pessoais sobre ti mesmo, pra fazer ficar um pouco mais humanizada essa entrevista. Só pra esclarecer, até porque o Yuri ficou um pouquinho preocupado com esse ponto, não tô dizendo pra vocês saírem contando histórias sobre os teus filhos e os primeiros passos dos teus filhos, ou como tu e o teu fiancé se conheceram. Eu tô dizendo pra tu mencionar, enquanto tu tá respondendo a pergunta, eu e meu fiancé viemos pro Canadá quando nós tínhamos 20 anos. Pronto, acabou, já mencionou. E aí, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é dança, então tem muito a ver com a minha comunicação. Eu não gosto de dança, tô só dando um exemplo. Mas enfim, são formas de tu entrar em pontos mais pra te humanizar, mas sem deixar de ser profissional. Outras 2 perguntas que tu sempre vai ter que responder em todas as entrevistas, e de novo, de formas diferentes, com palavras diferentes, mas sempre tu vai responder de alguma forma essas perguntas, What are your weaknesses and what are your strengths? Sério, eu não consigo pensar em nenhuma entrevista que eu tive em que eu não respondi essas perguntas de alguma forma. Então, o que eu quero que tu tire disso é que tu precisa saber responder essas perguntas de uma forma verdadeira, real e honesta. Não dá pra tu falar que a tua weakness é que tu é muito determinado, ou que a tua weakness é que tu é muito perfeccionista. Ninguém quer saber, tá? Tipo, sério, isso não faz sentido, é idiota e eles não vão te levar a sério. Tu precisa falar a real, mandar a real. Uma coisa que eu costumo dizer é que eu não sou muito boa team player. Eu sou muito boa em leadership roles, em que eu tô managing alguma pessoa, mas eu não sou muito boa quando eu tenho que trabalhar em conjunto com várias pessoas para realizar uma mesma tarefa. Então eu falo isso e eu digo que eu tô trabalhando para resolver esse problema. Eu dou alguns exemplos de como eu já resolvi isso, tô trabalhando para desenvolver essa skill em mim, mas eles já ajustam a expectativa deles com relação a isso a mim, para um ponto em que faz sentido, que senão depois eles vão, sei lá, me contratar e eu não vou estar performando tão bem nesse aspecto e eles vão achar que eu menti na entrevista, mas na verdade, como eu fui honesta, eles estão avaliando isso de uma maneira que vai condizer com as minhas capacidades. E, assim, ninguém é perfeito. Ninguém tem tudo que o recrutador está procurando. Nenhuma pessoa é ideal para a vaga. O que tu tem que tentar fazer é encaixar ao máximo com aquela empresa, com aquela vaga, o vibe com a pessoa ali, para tu mostrar que tu é capaz de performar aquela vaga ao máximo das tuas capacidades. Mas ninguém é perfeito. Então não se sinta nervoso de responder essa pergunta com realidades, com coisas verdadeiras. E a última pergunta que eu quero que vocês se preparem para responder, e vai vir de vários formatos, é muito importante. Tell me about a time you struggled to solve a problem and how you overcame it. Essa pergunta de problemas que tu teve no teu ambiente de emprego, que tu teve que resolver e como tu resolveu esse emprego,
esse problema, é certeza que eles vão te perguntar de alguma forma. Eles podem te perguntar de várias maneiras, mas isso é sério, é raríssimo eles não te perguntarem isso de alguma maneira. Então, aí vem dicas super práticas para tu saber responder todas essas perguntas. Existe um método que várias pessoas vão falar para vocês, principalmente quando vocês estão no college, estão fazendo aquelas cadeiras de carreira e tal, ou quando tu tá pesquisando sobre entrevista de emprego, que é o STAR Method. Situation, Task, Action e Results. Esse método é super usado aqui no Canadá e em vários outros lugares para responder perguntas e para te ajudar a contar uma mini história na hora de responder essas perguntas. E o que isso faz é possibilitar que tu mostre não só o problema, mas que tu dê a situação, o problema, a ação que tu performou e os resultados que aquilo teve na organização. E normalmente se tu vê qualquer outro vídeo de entrevista ou alguém vai te falar sobre o STAR Method, eles meio que param por aí. Só que eu quero ir um passo além e te dar formas práticas para tu aplicar esse método. Então, primeiro de tudo, eu quero que tu pegue um papel e caneta ou teu notebook e tu escreva de 5 a 10 acontecimentos importantes, marcantes na tua carreira ou na tua vida e profissional. E se tu tá ainda na vida acadêmica, se tu ainda não saiu da faculdade, do college, não é um problema, isso não é uma desculpa pra tu não criar esses 5, 10 acontecimentos. Só que tu vai ter que usar a tua criatividade pra mostrar momentos em que tu toma iniciativa, que tu foi uma pessoa que liderou grupos, ou que tu mostrou alguma das qualidades, das especificações que a tua área requer. Depois que tu escreveu esses 5 ou 10 acontecimentos, para cada um deles tu vai escrever entre 2 a 3 adjetivos que vão descrever como tu se portou durante aquela experiência que tu viveu. Então, qualidades e defeitos, as tuas skills, coisas que tu mostrou, que tu demonstrou durante aqueles acontecimentos. E daí tu pode incluir tanto coisas boas quanto coisas ruins. Tu pode dizer que tu foi impaciente, ou tu pode dizer que tu foi muito paciente, que tu mostrou leadership skills, ou que tu teve a oportunidade de mostrar as tuas social media skills. Então tem várias coisas. Eu sou da área de marketing, né? Então os meus exemplos ficam voltando para coisas marqueteiras. Mas tenta escrever entre 2 a 3 adjetivos para cada acontecimento e assim tu vai começar a formular algo tangível para tu saber criar as tuas Star Stories. E de novo, para frisar, é importante que tu coloque não só coisas boas, mas também coisas ruins, porque lembrando que as perguntas são weaknesses and strengths. As pessoas sempre vão perguntar como que tu não é perfeito. Então é importante que tu seja self-aware o suficiente para reconhecer os teus defeitos, as coisas que tu ainda precisa melhorar. E essa é uma oportunidade muito boa de tu apontar essas coisas específicas. E daí, de toda essa lista toda que tu fez, tu vai escolher entre 3 a 5 desses acontecimentos. E aí sim tu vai criar a tua Star Story, né? Tua mini historiazinha usando o STAR Method. E para repetir, a situação, o problema ou a tarefa, a ação que tu tomou e o resultado que aquela tarefa que tu fez teve na organização, na empresa que tu trabalha. E agora eu vou te dar um exemplo de uma Star Story que eu uso bastante. No meu primeiro emprego, eu trabalhava numa academia nova de artes marciais perto da minha casa, que era num ambiente bem residencial. Essa é a situação. Por ser um bairro mais residencial, acabava que a gente não tinha muito foot traffic, as pessoas não passavam na frente da academia muito, e a gente tinha bem menos clientes do que a gente gostaria. Esse é o problema, né? A task. Foi aí então que eu resolvi criar redes sociais e uma online presence para minha academia, para a academia que eu trabalhava, para poder ajudar a gente a conquistar novos clientes sem depender das pessoas passarem na frente da nossa loja, do nosso ponto. Essa foi a minha solução. E para terminar, para finalizar, o meu resultado foi que a gente acabou conquistando muitos clientes para a academia e eu acabei sendo recrutada por outra empresa porque eu mostrei resultados bons e positivos naquela situação, naquela empresa. Esse é um exemplo de uma Star Story, mas agora que tu tem esse exemplo, que tu sabe como formular as tuas Star Stories, tu precisa fazer isso Não, tu não precisa, mas é importante que tu faça isso pra tu estar preparado, pra tu poder mostrar aquela confiança na hora de chegar na tua entrevista. E agora vamos pra segunda parte do vídeo, que é o dia da entrevista, durante a entrevista e como tu pode fazer acontecer tudo aquilo que tu se preparou pra arrasar nessa tua entrevista. Eu sei que o Yuri tava falando pra tu ouvir coisas em inglês no dia da tua entrevista, pra tu entrar na vibe do inglês, e eu concordo, mas uma hora antes da tua entrevista, eu não quero que tu esteja se preparando pra tua entrevista at all. Eu não quero tu lendo as tuas notas, estudando as tuas Star Stories, ou pensando pesquisando sobre a empresa no último minuto. Uma hora antes da tua entrevista, tu nem pensa
que tu tá indo pra uma entrevista. Tu pode continuar em contato com o inglês, com música, ou podcast, ou uma coisa do tipo, mas eu não quero que tu pense na entrevista em si ou continue se preparando. E pra quem mora em Toronto, numa cidade grande e usa o transporte público, provavelmente esse vai ser o período da tua commute, que tu vai estar no TTC ou dentro do carro, ou alguma coisa assim. Então usa esse momento pra relaxar, pra aproveitar, pra ligar pra algum amigo, pra, sei lá, pra escutar música, ler um livro, mas não pensa sobre a entrevista. E assim, a partir do momento que tu pisou dentro do prédio da entrevista, do ambiente onde que da organização da empresa, a tua entrevista começou. Não espera tu entrar dentro da sala e, né, fazer shake hands com o entrevistador. Agora, durante o Covid, nem pode fazer isso. Dar o cotovelo pro entrevistador pra achar que é ali que começou a entrevista. A partir do momento que tu pisou pra fora do teu carro, do teu ônibus, do que quer que seja, tu entrou no prédio, ali começou a tua entrevista. E isso prepara o teu cérebro pra, ok, agora todos os olhos estão em mim, eu preciso me manter de uma certa forma, sentar de certa forma, pensar, agir de certa maneira, e tu vai ficar nervoso. Só que tu vai estar nervoso antes de entrar na sala da entrevista, e aí quando tu estiver na sala da entrevista, tu tá menos nervoso porque tu já tava nervoso antes. Não sei se isso faz sentido, na minha cabeça faz sentido. Espero que faça sentido pra vocês também. Então, usa isso pra tu saber se comunicar e se portar com as pessoas que estão naquele ambiente, os outros candidatos, a secretária, o recepcionista, a tia da limpeza, o janitor, qualquer coisa que seja, tu precisa se portar como alguém que tá numa entrevista. E isso é uma coisa que eu nem precisaria dizer, né? Mas tu precisa ser educada com todo mundo, pelo amor de Deus, não vai ser uma pessoa grossa e nojenta e asquerosa, né? Mas isso é lição de vida. Eu só tô mencionando aqui porque é importante que vocês saibam que tu precisa ser educado pra ser avaliado como uma pessoa legal, uma pessoa gentil. Chegou a hora do vamos ver. Entrou na sala da entrevista. O que que tu faz? O que eu gosto de fazer é respirar fundo, sentar de uma maneira que mostre que eu tô aberta para essa oportunidade, e aí tem o canal do Metaforando que fala sobre linguagem corporal, e aí vocês podem pesquisar e ver sobre isso, mas basicamente é não cruzar os braços, não cruzar as pernas, não se inclinar para trás, se inclina para frente, te posiciona como alguém que tá pronto para ouvir e aberto para essa oportunidade que tá na tua frente, porque isso afeta a química do teu cérebro, não sei direito como é que funcionam essas coisas, mas afeta a química do teu cérebro para tu automaticamente te enganar que tu tá realmente preparado, que tu tá confiante e aberto para essa oportunidade, e consequentemente o entrevistador vai sentir isso também. E falando do entrevistador, do recrutador, da pessoa que tá conduzindo a entrevista, existe uma técnica chamada mirroring, que é basicamente quando tu espelha o que a outra pessoa tá fazendo. A body language dela, o tom de voz, a velocidade com que ela fala, tu meio que espelha ela, como se fosse um espelho. É uma técnica que, assim, eu não sei as tecnicalidades, né, as coisas mais específicas, mas basicamente tu engana aquela pessoa pra achar que vocês são parecidos. E eu não tô dizendo pra tu mudar a tua personalidade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa ativa, cheia de energia, bubbly, aquela bubbly personality. E eu nunca vou ficar assim numa entrevista, porque eu não sou assim, entendeu? Mas se a pessoa tá falando num tom de voz mais calmo, mais devagar, com um pouco mais de seriedade, né? Se ela tá falando assim, eu vou falar assim também. Se ela não se mexe muito, se ela ficar mais parada, eu também vou ficar mais parada. Agora, se ela gesticula, se ela tá animada, se ela tá feliz, se ela tá falando e dando risada em voz alta, eu vou estar sorrindo, eu vou estar falando assim também. Porque isso faz com que... Isso se use em sales, se use em vendas. Porque isso faz com que a pessoa se sinta mais confortável e tu, consequentemente, vai se sentir mais confortável porque tu vai ter que prestar atenção na pessoa. E isso entra na minha próxima dica. Tu precisa ouvir ativamente, escutar ativamente o que a pessoa tá falando. E isso entra com prestar atenção ali no espelhar, no blá 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 que eu tava falando antes, mas se tu não tá ouvindo o que a pessoa tá falando, tu tá pensando na tua resposta, as chances são de que a tua resposta vai ser meio bosta. Então, é importante que tu preste atenção no que ela tá falando, como ela tá desenvolvendo a frase dela, no que ela tá dizendo, que tu escute ativamente, pra daí depois tu responder. Mesmo que tu precise de um tempinho pra responder, tu fala, deixa eu pensar sobre isso. E aí respira e pensa sobre a tua resposta, ou responde mais devagar, vai construindo a tua resposta, mas não, sério, não tem coisa pior do que alguém tá falando contigo e tu vê que ela não tá ali, que ela tá zoning out, que ela tá pensando em outra coisa. E durante uma entrevista, tu precisa teu foco tem que estar ali, tem que estar naquela pessoa, porque ela que vai definir e decidir se tu vai passar adiante no processo seletivo e ultimamente ganhar, né, no fim ganhar, ultimamente não é uma expressão que se usa em português. Mas enfim, ultimately, conseguir um emprego, então tu precisa
escutar ativamente. E claro, obviamente, usa as histórias que tu construiu antes, né, Star Stories, para formular e para responder as tuas respostas para responder as perguntas que o entrevistador te fizer. E para concluir essa sessão durante a entrevista, a coisa mais importante que eu quero que vocês façam durante a entrevista é que vocês façam perguntas para o entrevistador. E tem alguns tipos de perguntas que tu pode fazer. Tu pode perguntar sobre a empresa, sobre o time com quem tu vai estar trabalhando. Então tu pode perguntar, tem mulheres? Tem alguma mulher em posição mais alta, né? Em posição de diretoria, de manager? Isso eu pergunto bastante porque para mim é importante. Tem algum imigrante no teu time? A tua empresa tem algum tipo de estrutura para tu crescer e para tu avançar dentro da empresa com a tua posição, para tu crescer dentro da empresa? Como que é a cultura da empresa? Qual é o workflow do time? As pessoas trabalham de qual forma? Vocês querem que a gente trabalhe das 9 às 5, não importa quantas tarefas a gente faça, mas a gente tem que estar ali das 9 às 5 100% focado, ou vocês trabalham por projetos? Como que funciona a estrutura? Como funciona a organização? Essas perguntas são algumas que vocês podem fazer para entender um pouquinho melhor como é que é a empresa e para tu ver se tem aquele match que a gente estava falando antes. E daí eu tenho 5 perguntas que são as minhas cartas na manga, que eu sempre uso nas entrevistas, não todas as 5, né, mas pelo menos 1 ou 2 dessas perguntas, que são muito importantes e que eu considero especialistas, perguntas de uma pessoa que é nível expert em entrevistas. A primeira delas é: How does this position fit into the company? Como que eu vou me encaixar? Qual é o valor dessa posição para a empresa? Se eu conseguir essa vaga, como é que eu me encaixo dentro da empresa? Essa pergunta é importante e vai trazer vários aspectos sobre a vaga e sobre a dinâmica da empresa que vão te ajudar a entender se faz sentido para ti. E para o recrutador entender se tu faz sentido naquela empresa. Segunda pergunta que eu adoro perguntar: Is this a new position? And if not, what caused the need for this position? Essa pergunta foi uma que eu perguntei no meu último emprego, no emprego que eu tô agora, e me ajudou a entender várias coisas sobre a dinâmica da empresa. A vaga é uma vaga nova, mas tinha alguém que performava ela antes, só que essa pessoa saiu e agora eles dividiram as tarefas daquela pessoa entre 2 pessoas. E eu era uma das pessoas que foi contratada para realizar aquela vaga, parte daquela vaga. O que isso me disse é que tinha muito workload numa pessoa só. Uma pessoa estava fazendo muita coisa e eles definiram que agora 2 pessoas vão fazer várias coisas. E isso já me fez encarar aquela vaga. Eu sabia logo quando eu entrei na empresa que eu ia ter muito trabalho. Porque se tem uma coisa que a gente pode tirar é que padrões se repetem. Então, se alguém te responder que é uma posição nova por esse motivo, tu pode ter certeza que provavelmente vai acontecer de novo. Só que como eles estavam dispostos a abrir uma nova vaga, talvez se isso acontecer de novo, eles estariam dispostos a abrir outra vaga novamente. Então, essa pergunta te dá vários insights sobre a dinâmica da empresa. A próxima pergunta eu também amo usar e é a seguinte: Do you have any concerns about my qualifications or experience when it comes to this position? Essa pergunta é muito importante, é muito boa, é uma pergunta boa mesmo de se perguntar, porque a pessoa vai ter que pensar no que ela não gostou, né, o que ela não acha que se encaixa para aquela vaga do teu currículo, da tua pessoa, e ela vai te falar isso, ela vai ter que te responder quais são essas coisas que ela tá preocupada sobre o teu fit, o teu match com aquela vaga. Só que como ela vai estar te respondendo aquilo, tu vai poder follow up e dizer: não, mas na verdade isso e isso eu agi de tal e tal forma. Exemplo, vamos dizer que a pessoa diga que ela não tem certeza se tu é uma boa pessoa para criar campanhas de email marketing. Aí ela fala isso e tu vai responder com: mas na verdade, durante o meu período de college, eu trabalhei como voluntária no X e tal. E eu fiz uma campanha de marketing durante 3 meses que gerou tal e tal quantidade de subscribers. Ou, sabe, tem formas de tu responder e adressar aquela concern que a pessoa tem sobre ti diretamente na mesma hora em que ela falou que tem esse problema. Então ela não vai pra casa, né? Ela não volta pensando: eu não sei se essa pessoa é perfeita por causa disso e disso. Porque tu já perguntou e já respondeu e já resolveu. Então essa é uma pergunta muito boa. E a última pergunta tem 2 formas de perguntar ela. Tu pode ir do jeito mais simples e do jeito mais manipulativo, mais, né, uma pessoa que tem muita capacidade social. E eu vou começar com o mais simples, que eu acho que é o mais tranquilo de tu perguntar. How is success measured for this position?
Essa é a pergunta simples, direta ao ponto, que vai fazer a pessoa pensar em como que o sucesso seria reconhecido nessa posição. Como é que eu avalio essa pessoa que vai estar nessa posição? E isso faz com que ela pense em tu realizando aquela tarefa, realizando aquela posição e sendo bem sucedido naquela posição. Então tem várias coisas bem legais nessa pergunta. A outra forma de perguntar ela, que é um pouquinho mais complicada, eu vou deixar escrito aqui pra vocês, também estão todas as perguntas listadas na descrição. Essa pergunta meio que leva ela numa jornada. Tu vai perguntar, vamos assumir que as coisas deram certo hoje e vocês me contrataram. Daqui a um ano, como é que tu vai avaliar se essa foi uma decisão boa que tu tomou ou não? Então é a mesma pergunta, só que estruturada de uma forma muito diferente, muito mais, por isso que eu falei manipulativa, porque tu tá levando ela a fazer aquela jornada de eu contratei essa pessoa e aí ela trabalha, já tá 1 ano na empresa e agora eu tô avaliando porque ela tá sendo muito, muito foda nesse emprego. O que ela fez? Então essa é uma pergunta que vai mexer com o cérebro da pessoa pra pensar em ti naquela vaga. Eu gosto dessa pergunta, só que tu tem que ter um pouquinho mais de social skills pra conseguir, nail it, pra conseguir fazer ela de uma forma natural, sem parecer, um psicopata. A última parte desse vídeo é sobre depois da entrevista. Depois que tu fez a entrevista, que já passou todo o estresse, tem ainda 2 coisas que tu precisa fazer. A primeira delas é que tu precisa follow up. Aqui é muito esperado, é tipo quase que obrigatório que tu mande um e-mail agradecendo pela oportunidade, por ter sentado contigo para conversar, por ter aberto essa oportunidade para tu te apresentar melhor para a empresa e para o recrutador. Então isso é a primeira coisa que tu tem que fazer, e eu recomendo que tu faça 2 horas depois da entrevista e no máximo 24 horas depois da entrevista. Nada mais além disso. Tenta ficar nessa janela, nesse time frame aí de 2 a 24 horas depois da entrevista. E é muito importante que nesse e-mail tu agradeça, tu seja bem profissional e tu pode até tocar em coisas que aconteceram durante a entrevista ou falar do tempo, do clima. Espero que tu aproveite o final de semana, ou espero que tu aproveite o sol. Coisas assim, pra ficar uma coisa mais humanizada, não muito robótica, né? Mas essa é uma parte bem importante, que vocês precisam fazer isso em todas as entrevistas que vocês fizerem, até por telefone, viu? E a última coisa é o seguinte, às vezes os recrutadores não vão te responder, ou eles vão demorar muito tempo pra te responder. Então tu precisa sempre follow up. Tu mandou o thank you email, tu mandou o primeiro e-mail lá, se a pessoa não te responder dentro de 48 horas, tu pode começar a ficar um pouquinho tipo, o que tá acontecendo? Então tu pode mandar uma mensagem pra ela no LinkedIn, agradecendo de novo e falando, obrigada pela oportunidade no outro dia, gostei muito de conversar contigo. Simples, direto ao ponto. Se a pessoa não te responde, passou 1 semana, aí tu mandou outro e-mail perguntando, oi, just following up, pra saber como é que tá a relação daquela vaga. Vocês têm alguma ideia de como vão ser os próximos passos? O que a gente precisa fazer pra continuar? Nunca pergunta nesse primeiro e-mail que tu vai mandar pra inquisitar a pessoa sobre como é que tá a situação. Nunca fala, eu não consegui a vaga, vocês já contrataram outra pessoa. Pergunta quais são os próximos passos. E aí se passou 2, 3 semanas, aí tu manda um e-mail perguntando se eles acharam outro candidato, se o processo foi terminado e se eles podem te mandar feedback sobre o que tu fez durante a entrevista que tu poderia ter melhorado ou como foi a tua performance e por que eles não te decidiram move on contigo. Mas é importante que tu mantenha esse follow-up porque tu não quer burn bridges, tu não quer quebrar o laço que tu criou com aquele recrutador, com aquela empresa. Tu quer manter tuas opções abertas, tuas portas abertas para novas oportunidades. E a vida desses recrutadores é bem louca, porque eles têm várias pessoas, várias vagas, várias coisas para resolver. Então não leva pro lado pessoal, ele não me respondeu porque ele não gostou de mim. É raríssimo isso acontecer. Tenta manter a profissionalidade, o profissionalismo e mandar esse follow-up, manter essa relação meio que aquecida com aquela pessoa até tu ter certeza de que eles não te contrataram e daí mantém ela nas suas conexões do LinkedIn pra tu manter tuas portas abertas. E por esse vídeo é isso, essa foi minha última dica, eu espero que vocês tenham gostado. Existem várias nuances do processo seletivo aqui no Canadá, vários tipos de entrevistas que tu vai fazer. Tem o primeira entrevista por telefone, que é o screening, tem e-mails, tem várias coisas que a gente pode conversar e se vocês quiserem saber mais sobre isso em outro vídeo, me deixem nos comentários que eu vou fazer com certeza. O próximo vídeo dessa série vai ser com o Yuri e a gente vai estar conversando sobre a nossa experiência de trabalho aqui no Canadá. Então fiquem ligados para assistir esse próximo vídeo. E se vocês gostaram, deixem os seus likes, não esqueçam, se inscrevam no canal, não esqueçam de comentar. E todos os links, todas as coisas que eu menciono nesse vídeo vão estar linkadas, escritas na descrição desse vídeo. Então vão lá para consultar tudo isso. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau, galera!